de Sião. Aqui nesse canto, estão vendo? E ele está no meio, ele está entre duas colunas também. Duas colunas. É tudo maçonaria. Ele usa muito o retângulo com os dedos. Ele faz, é um dos sinais do segundo grau. Continua, só um pouquinho, já vai acabar. Não concordo. Sabe por que eu tô falando isso? Porque se você não fizer isso, você vira massa de manobra de qualquer um. Essa aqui é a verdade. Você vai virar massa de manobra de qualquer pessoa. Ok? Me vê mais um besterol? Fala aí, gente. Teologia da prosperidade. Isso nos Estados Unidos é lindo. Vem falar de teologia da prosperidade na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Vem falar. Teologia da prosperidade na América. Escute o que diz a Bíblia. Provérbios 22:3 diz assim: o rico e o pobre se encontraram, e ambos, diz o Senhor. Sabe, deixa eu dizer um pouquinho da teologia da prosperidade. Sabe o que ela diz? Tem igreja no Brasil que segurou esse negócio com força que não tem nada a ver. Sabe o que diz a teologia da prosperidade? Olha, querido, se está acontecendo algum problema na sua vida, se você não consegue as coisas, se você não é bem sucedido, ou porque você não crê, ou porque tem algum problema na sua vida. Você está mal financeiramente? Você não tem fé? Isso é uma afronta, gente. Isso é uma afronta. Não! O que você tem de Deus dá. Não, rapaz. Você não tem porque você não tem fé. Você é um incrédulo. Deus vai pedir a cada um de vocês. Esse daqui vocês já conhecem. Eu vou adiantar um pouquinho. Espera aí. Vou adiantar um pouquinho. Prosperidade é mesmo você. Espera aí, voltar só um pouquinho. Não existe. Isso é uma covardia. Prosperidade é você compartilhar com o outro. Prosperidade é você viver bem com aquilo que Deus tem te dado. Prosperidade é mesmo você tendo pouco, você ainda tem forças e capacidade de ajudar alguém que está pior do que você. Quer dizer, irmão, ele conhece a palavra de Deus, né? E você vê agora o que ele prega. E as coisas dele são todas assim, ambíguas. E isso vocês vão estudar, vocês vão ver, é um dos sintomas da esquizofrenia. Ele tem ideia ambígua. Ele quer ficar com Jesus, mas quer ficar com Gadu na maçonaria. Ele fala contra o G12, mas aí o G12 dá grana, ele quer ficar com o G12. Ele fala contra os homossexuais, mas não fala quem são os homossexuais. São os adoradores de Moloque, o Deus Sol. Um dia, não sei se eu vou escrever um artigo, já tem muita coisa sobre isso, sobre os selos. Isso é uma ideia esquizofrênica. É uma ideia ambígua. É uma das coisas que se chama ideia ambígua. Ânimo dobre. A Bíblia fala, irmão, doutor, isso é ânimo dobre. Ânimo dobre. Biblicamente é. Então, o cara pega o negócio, ele sabe o que a Bíblia fala. Agora o cara vem, sai na Veja, eu sou rico, eu tenho relógio de ouro. Isso que é a salvação, o crente que ele apresenta ali é isso. Exatamente o crente de Laodiceia, irmão. Então é isso que nós estamos fazendo esse tempo todo, tentar mostrar para as pessoas que isso é o evangelho da igreja de Laodiceia. Nós cristãos vivemos pela fé. Pela fé, irmão. Cada dia é uma batalha enorme. Que eu passo, que eu sofro, meu irmão, nos meus locais de serviço, de trabalho, que eu sou discriminado, quando o diabo se levanta para os meus doentes morrerem. Eu não posso nem contar de público, as pessoas vão dizer, esse cara é doido. Eu espero que um dia Deus conte, como o Cláudio Guerra contou, o que eu tenho passado esses anos todos, que as pessoas que saiam lá de dentro venham contar o que fizeram contra o Pedrosa.
Mas é isso que a gente luta. Você vê o cara ali falando direitinho o evangelho, explicando a Bíblia, agora é prosperidade. Então, esses caras, para mim, são psicopatas, são esquizofrênicos, são falsos profetas, e nós temos que acabar com essa geração, irmão. Pedir a Deus, essa geração de Manuel Ferreira, de Bispo Macedo, R.R. Soares, esse povo que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, né? Hoje nós vamos falar sobre, aqui, ó, com o Paulo Pimentel, lá do CPR, sempre foi um grande lutador, denunciando aqui, ó, eu quero ir para o inferno. Quem está dizendo isso? Um personagem da revista que as crianças mais leem no Brasil, da Turma da Mônica. Aí você vai ver quem é o cara da Turma da Mônica. Ele é maçom, ele é espírita, toda a doutrina espírita. Vamos falar agora, vou mostrar para vocês, já está aqui na tela para eu compartilhar. Já estamos ao vivo, doutor. Já estamos ao vivo, doutor. Já? Ah, tá bom. Apareceu o Silas aí? Apareceu. Já estava aparecendo já. Então, o que é que nós temos que fazer, irmãos? Nós não viemos para desfazer as obras de Satanás? E a nossa arma é amor, irmão. Nós vamos chegar lá, vamos pegar, vou dar um tiro num cara desse? Não, vou trazer aqui, está na palavra, vem para a Bíblia. Nós temos que mostrar, porque o cara acho que já até esqueceu o que ele falou, prega tanta besteira. Vamos voltar aqui, ó, seu Silas, aqui para a Bíblia. Pelo amor de Deus, isso não é evangelho de Jesus, isso é evangelho da maçonaria. É isso que a maçonaria cria. O que ela botou em janeiro de 1926. Nós vamos infiltrar a igreja evangélica, vamos torná-la uma igreja rica e morna. É isso que está aí. Tem dinheiro, tem televisão, mas é morna. Ela não tem capacidade para combater nenhuma coisa. Quando ele bate nos homossexuais, ele briga para criar confusão contra botar os homossexuais contra os crentes. Como é que nós brigamos com os homossexuais na Bíblia? Está aqui, ó. Levítico 20, né? Não se deitará varão com varão, que abominação é. Mas vamos ler o que está antes do 18. Foi o que eu falei esses dias. Os pais são responsáveis por seus filhos serem homossexuais e drogados, porque os pais levam seus filhos para os terreiros de macumba, para o espiritismo, enche os seus filhos lá de pombagira, de Exu, de não sei o quê. Depois o filho vira alcoólatra, é o Zé Pilintra, que é o dos vícios, vira prostituta, a Maria Padilha, essa pombagira, um montão delas com esse bruxo colocou aqui. Então aqueles demônios entram no seu filho nasceu normal, homem, mas aquele espírito vai fazer ele se sentir mulher. A sua filha, uma pessoa digna, normal, entra uma pombagira, ela pode casar com o melhor cara do mundo, que ela vai querer traí-lo. Ela vai querer virar uma prostituta. Por quê? O pai não teve o cuidado de conhecer as palavras. Agora, você pega uma revista dessa da Mônica, assim como Josué Irion, ele faz com um brasileiro que ficou preso lá na Rússia, acho que 12 anos, um cara sábio, um cara corajoso, intelectual. Ele desmascarou a Disney. A gente sempre deve dizer, do maçom, o Walt Disney. Onde tem maçonaria, tem satanismo. E os irmãos, meus irmãos, todos que estão aqui hoje no Hangout, o Alexandre, o Alves Nunes, o Joanã, o Kennedy, o Lucas, o casal lá do Luz e Sol, o Marcelo, o Márcio, o Áquio. Irmãos, vocês vão analisar a vida inteira onde a igreja, sociedade, com a sociedade secreta, deu tudo errado. O que valeu a reforma de Lutero? Criou várias denominações, religiões, não sei o quê. Chegou agora em 1990 e pouco, foram 200 e tantos, sei lá, os líderes mundiais lá no Vaticano pedir desculpa pelo que o Martim Lutero tinha feito. No início ele foi legal, ele denunciou. Aí vai ver envolvimento dele com Rosa Cruz, irmão. Qual era a finalidade? É criar mais religiões e ganhar mais dinheiro. Na realidade, o trabalho dele se resumiu a isso e continuou todo mundo lá nos pés do Papa. Católicos e batistas unidos novamente. Presbiteriano e católicos unidos. Você viu tem umas 3 semanas,
o Guilhermino Cunha, o líder da presbiteriana, lá na Igreja Católica, fazendo culto de agradecimento de 50 anos dos escritores evangélicos da Academia Nacional de Letras, né? Que vergonha, irmão. Então, quer dizer, aquilo tudo que Lutero fez não teve valor nenhum, porque estava com sociedades secretas. Aí a palavra de Deus pergunta, que comunhão tem as trevas com a luz? Então, quando nós falamos essa associação da igreja com sociedade secreta, seja Rosa Cruz, seja Illuminati, seja maçonaria, seja o que for, não é de Deus, irmão. Não vai prosperar. E tanto é que eles juraram isso em 1926, em janeiro de 1926. Todo maçom é obrigado a infiltrar na igreja evangélica, transformá-la numa igreja rica e morna. Está aqui, eu mostro sempre, irmão. Ninguém traduz esses livros aqui, ó. Lá do David Bay, ó. A Sociedades Secretas, que está aqui, e sua infiltração dentro das 7 igrejas de Apocalipse. Aqui, a Sociedade Secreta é a sua infiltração dentro das 7 igrejas de Apocalipse. Está aqui dentro, irmão. Escrito. Tem algumas coisas aqui que eu não consegui ler tudo ainda. Meu sonho é traduzir esse livro, mas pedir para mais gente para fazer isso, irmão. O outro livro que veio junto com esse foi esse aqui, As Características da Prática do Trabalho da Maçonaria, por Charles Finney, em 1869. Olha que preciosidade esse livro aqui, irmão. 1869. O cara mostrando exatamente o que a gente luta hoje. A nossa luta é a mesma luta que o apóstolo Paulo fazia há 2000 anos, lutando contra o sistema religioso. Eu estou preparando os artigos aqui para escrever que o apóstolo Paulo foi uma pessoa das sociedades secretas. E ele saiu pela intervenção de Deus. Se não fosse Deus mandar um raio lá no cavalo dele, ele cair e ficar cego. Aí Deus dizia, olha, Saulo, Saulo, porque tu me persegue. Foi uma experiência de Deus. Por Silas Malafaia voltar, eu digo, eu já vi ex-homossexual, ex-ladrão, ex-prostituta, ex-bandido, ex-assaltante, já vi ex-tudo. Ex-falso profeta eu nunca vi. Para acontecer uma mudança na vida do Silas, na vida do Bispo Macedo, do R.R. Soares, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, esse pessoal todo, tem que ser uma coisa assim como Deus fez com o apóstolo Paulo. Tem que ser direto com Deus. Aí ele foi lá cego para a casa de Ananias. Aí Deus, agora você vai ver a luz. O cara que matava, era o cara que mais matava os cristãos lá na época. Aí ele se tornou um dos maiores cristãos do mundo. Eu acho que depois de Jesus Cristo foi o maior cristão. Agora, o cara sofreu 4 naufrágios. Isso foi armado, irmão. Foi uma arma para cima de mim. Quantas vezes armaram para... E ele cita lá, olha, o evangelho é loucura diante dos homens. Eles diziam, esse apóstolo Paulo está louco, esse cara está doido. Porque esse cara era dito louco, não sei o que ele sofreu, ele enfrentou o sistema, ele reunia com a igreja dele nas casas, ele não reunia lá nos templos. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo é o nosso homem mais atual da Bíblia hoje. Agora, você vê, essas igrejas são tudo pregando o Velho Testamento, a Arca da Aliança, vão voltar ao culto antigo. O nosso trabalho hoje, irmãos, é exatamente fazer o evangelho da Bíblia, que nada mais é do que o apóstolo Paulo pregava. Vocês podem ver tudo que nós temos estudado aqui e falado, a maior parte é toda carta de apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, muita coisa ali relacionada com aquele povo. Então, nós vamos mostrar hoje mais o que a igreja devia estar fazendo, é desfazer as obras de Satanás. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. E a igreja, além de não desfazer, a igreja está participando da obra do inimigo. Em vez de desfazer as obras do inimigo, está participando. Então, nós vamos mostrar um trabalho aqui do Maurício de Souza, aquele autor da revista da Mônica, mostrando vários personagens satânicos e espíritas, ensinando para o mundo inteiro, que ele já está mandando essa revista, são doutrinas espíritas e doutrinas satânicas. Nós vamos mostrar aqui agora. Eu vou compartilhar a tela para os irmãos verem. É um trabalho do Centro de Pesquisas Religiosas de Teresópolis, do Desafio das Seitas. Ó. O pastor Paulo Pimentel mandou o jornal que chegou essa semana para mim, artigo recente.
falando de samba e macumba. Todas essas escolas de samba, irmão, elas vêm de terreiro de macumba, todas. Aí ele mostra aqui o outro, Eu Quero Ir para o Inferno, que nós vamos discutir hoje. Ele mostra aqui embaixo, ó, o Reverendo Moon, não é? E mostra aqui do outro, aquela seita do 666, Crescendo em Graças. Então, desse jornal aqui, o conteúdo, acho da página 3, que nós vamos analisar. Eu vou ler exatamente que está muito bem feito para os pais, o dia que entrar demônio na vida dos seus filhos, na vida, o dia que o seu filho for lá para o terreiro para beber sangue de galinha, para beber sangue de gato, de rato, de cachorro, de cabra, de criança, você não vai reclamar, porque você ensinou para ele nas revistinhas do Maurício de Souza que tinha um vampirozinho lá, um vampirinho, que, como é que a gente diz, que esse vampiro, ele desde criancinha ele já bebia sangue, não é? Então você tem que estar preparado para isso. Aí você vai dizer, mas de onde veio isso que o meu filho aprendeu? Onde meu filho aprendeu isso? Aí você vai ver que você, que não teve discernimento, não procurou ter sabedoria de filtrar as coisas que os seus filhos iriam receber. Então, vou compartilhar a tela com os irmãos, nós vamos ler o texto todo aqui, que você vai ver que é muito interessante, tá? Já está compartilhado aqui na tela. Vamos ver se eu consigo ampliar mais isso daqui. Tem um... Não, deixa eu ver aqui. Não. Eu fico com medo de sair aqui fora do... O doutor Pedrosa caiu, hein? Hacker? Já tá voltando. Tranquilo. Tá sem áudio, doutor. Não, tá ok, já. Deixa eu ver aqui. Então, tá bem. Vou compartilhar a tela aqui. Vou botar aqui de novo. Eu fui querer ampliar a tela, irmão, e sair do Hangout, mas estou aqui de volta. Vamos ver se vai entrar. Já apareceu aí na tela de vocês? Apareceu aí na tela o texto? Apareceu. Tá bom, tá, é isso. Deixa eu ver aqui, que tinha um lugar aqui que eu conseguia ampliar isso daqui, eu não sei mais. Para a tela ficar maior, rapaz. Deixa eu ver aqui. Queria ver se desse para os irmãos. Ô, Pedrosa, ali tem uma lupazinha do lado da imagem que dá para aumentar o zoom. Aonde? Aqui embaixo? É uma lupa, tem um formato de uma lupa com mais. Mas tem que ser aqui na minha página, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Onde está essa página aí do vampiro? Vamos ver aqui, ó. Aumentei aqui. Ó. Aí vai dar para os irmãos acompanharem, né? Agora eu tenho que tentar abrir a tela toda aqui, ó. Tem que diminuir um pouco, que eu abri muito. Tá. Aí tá bom, doutor.
Aí tá muito bom já. Tá bom, né? Então... Ah, não, não, aqui. Diminui muito. Agora eu quero voltar para o início da tela. Agora eu não consigo. Agora eu vou ter que diminuir. Entendeu? Quando eu amplio, ó, eu perco lá em cima. Mas não tem um scroll aqui para eu descer a tela. Tá vendo? Se eu ampliar aqui, eu perco o início. Não tem como subir e voltar. Aqui. Tá vendo? Eu amplio, mas corta. Aí só dá para ampliar a parte. Ó. Tá meio complicado isso daqui. Vamos continuar assim? Doutor, Oi. é assim, ó, o senhor faz como o senhor fez, Sim. aí o senhor clica com o mouse, segura e arrasta para cima. Clica, segura e arrasta para cima. Ou então clica na setinha ali que ele sobe. Quer ver? Ó, ampliei. Aí o início sai Isso. fora da página. Isso. Agora o senhor clica bem no meio ali e arrasta para cima. Até fazer uma mãozinha, vai aparecer uma rapaz. mãozinha. Tá vendo? Você é um cara de sorte. Ou, quer dizer, você é um cara inteligente. Sorte sou eu, tenho amigos inteligentes. Olha ali. Então agora ficou melhor de ler, não é? Ó. Agora, porque eu quero ler, que quero que os irmãos acompanhem comigo, né? Ó, vou botar o máximo que a gente conseguir, que eu quero fazer a leitura completa, que o artigo é tão importante. Então, voltando, isso é o Centro de Pesquisa Religiosa de Teresópolis, que fez esse artigo no jornal desse mês, do pastor Paulo Pimentel. É um apologeta que há muitos anos vem lutando, principalmente dentro do meio evangélico, quando começou a denunciar esse negócio dos embaixadores do rei, tá? Então, vamos ver aqui. Eu já fiz uma introdução que quem faz essa revista é o Maurício de Souza, lembrando que ele é maçom e espírita. Então, você vai ver a intenção dessas pessoas. Eu não quero de todo aqui dizer que o trabalho dele não é bom. Tem coisas boas, só que Satanás, igual na Disney, tem um montão de coisas boas lá, mas só que ele embute no meio das coisas boas as coisas ruins. E nós temos que ter o discernimento para saber reter o que é bom, coisa que as crianças não têm. Então as crianças absorvem tudo que mandam para elas. Aí os pais que têm que fazer esse discernimento e reter o que for bom para as crianças. Vamos ler aqui. Folclore, lendas, mitos e crendices sempre permearam o ambiente familiar e social em todo o mundo. Eu mesmo ouvia com meu pai uma radionovela nos anos 60 que tinha um Saci Pererê, o moleque Saci. Seres mitológicos e da crendice popular faziam parte de um tipo de educação, amedrontamento e intimidação. Ainda hoje é comum alguns pais ameaçarem seus filhos com o velho do saco, a bruxa, etc. Como o povo desenvolve seus valores, culturais no ambiente em que ele vive, aquilo que é ensinado passa a ter um grande valor de verdade. E muitas vezes a lenda se mistura tanto com a doutrina religiosa oficial que não é possível separar o que é falso do que é verdade, principalmente quando se trata de crianças, viu, irmão? As crenças e crendices populares tornaram-se enredo para muitos autores dos gibis americanos escritos na primeira metade do século passado. Ele já está copiando o que aconteceu lá nos Estados Unidos. E o nosso sistema religioso também é cópia do que fez nos Estados Unidos. Deu errado nos Estados Unidos, a gente está copiando aqui. Eu sempre digo, o Brasil ficou 10 anos para trás na tecnologia, na medicina, na engenharia, tudo isso. Agora a gente vê eles fazer as coisas erradas lá, que deram errada lá, e 10 anos depois a gente repete. Vamos copiar só as coisas que deram certas lá.
Aí os caras vão lá, copiam o que deu errado lá e traz para o Brasil. Ô, povinho, misericórdia, né? Então, por exemplo, o Fantasma Gasparzinho, de 1939, a Bruxinha Luísa, de 1954, e o Capeta Brasinha, de 1957, todos bonzinhos e amigos das crianças. Entenderam? A bruxa, faça de bruxa agora, de Halloween, a Bruxinha Luísa. Da mesma forma, tantas outras histórias aparentemente inocentes eram e são transmitidas para a criançada, como o famoso Superman, o super-homem, né? E um ET, o extraterrestre, vindo do planeta Krypton, inventado nos quadrinhos americanos em 1938, que veio para o Brasil no mesmo ano, que atua como herói e defensor da humanidade. Então, quer dizer, para a criança, o nosso herói, aquele herói dele que cura, que liberta, que expulsa demônios, que tira ele do vício das drogas, da prostituição, evita tudo isso, Jesus Cristo, eles vão colocando outros heróis na vida da criança. Em 1959, Maurício de Souza, então repórter policial da Folha da Manhã, lançou em quadrinhos a história do cãozinho Bidu e o seu dono Franjinha, e depois surgiram mais de 200 personagens. Em reconhecimento ao seu sucesso, Maurício de Souza tornou-se membro da Academia Paulista de Letras em 2011. Também reconhecido pela Unicef como educador de crianças, seu trabalho está presente em muitos países. Aqui que mora o perigo, irmão. Também reconhecido pela Organização Mundial, tá? Como educador de criança, e seu trabalho está em muitos países. Olha que um trabalho de um brasileiro está levando para fora. Depois vocês vão ver. Ele diz que sempre criou personagens baseados em seus amigos de infância e nos próprios filhos. Ele, ao todo, teve 10 filhos, como a Mônica, sua segunda filha. Ninguém pode negar que há muito conteúdo religioso e folclórico em seus quadrinhos infantis. Informou que vem de uma mistura religiosa familiar. O pai era espiritualista, a mãe católica, de igreja e missa, a avó era espírita, com direito a sessões de mesa branca 2 vezes por semana. Já seu avô frequentava um ambiente parecido com o candomblé, onde de vez em quando baixavam a entidade, diz ele. Isso citação do Maurício de Souza. Com esta base de crenças e credibilidade, não é de se admirar que ele produza história cheia de valores não cristãos ou mesmo anticristãos. Vou voltar aqui para cima. Um gibi para minha filha. Dentro desse gibi, nós vamos ver uma expressão que o personagem diz assim: eu quero ir para o inferno. Ele botou como título: um gibi para minha filha. Acreditando na inocência das histórias infantis em quadrinhos, eu comprei em fins do ano 80 um gibi da Mônica para minha filha Raquel, de 6 anos. Não é? Enquanto lia, ela mesma achou muito estranha a história do penadinho, uma alma penada. Aí já começa a história, um personagem que é uma alma penada. Até um hino que cantava, um hino antigo. Alma cansada, espera em Deus, confia nele e no seu poder. Quer dizer, então, a gente cantando para a alma penada, alma cansada, esperar em Deus para Deus curar, libertar essa alma, né? E aqui ele cita um personagem, que nós estamos dando a revistinha para o nosso filho, achou a história de uma alma penada. Então, a Dona Morte, um outro personagem do livro lá, olha, para criança, coisa do inferno, desse demônio mesmo. A Dona Morte lhe disse: você quer ir para o céu ou para o inferno? Aí o penadinho vai responder: nunca parei para pensar nisso. Agora a criança vai parar para pensar. Tá vendo? Então, passou um tempo em cada lugar. Ele foi um tempo para o inferno, um tempo no céu. Achou o céu legal, mas muito chato.
Olha aqui, irmão. Ele está dizendo aqui para as crianças que o inferno é uma coisa muito chata, que um cara foi lá no céu e viu que o céu é muito chato. Isso para criança é real. Para nós pode pensar que o Penadinho é um personagem que foi lá no céu, é uma ficção, mas para criança isso é real. O Penadinho é um cara que foi lá no céu e viu que é muito chato. E eu também gosto da Turma da Mônica, eles são uma turma bacana, eu também vou achar o céu chato. Elogiou bastante o inferno, onde desfrutava de uma sauna grátis, dentro de um caldeirão em chamas, sendo espetado pelos tridentes de umas diabinhas com contorno bem sensuais. Quer dizer, mostrando a sensualidade. O inferno é ruim, aquele tem fogo, tem enxofre lá, mas tem umas capetinhas lá com um corpinho assim bem sexy e ficam te espetando. Olha a versão que o cara está dando no inferno. Lá ele disse, isso sim que é a vida. A criança, ele estava dizendo isso para a criança, isso sim que é vida, o céu é chato, o inferno é que é a vida. Ao voltar da experiência, disse para a morte, eu quero ir para o inferno. O que o seu filho, que leu essa revista, ele vai dizer? Ficou essa semente no coração dele e Satanás vai alimentar isso pro resto da vida. Eu quero ir para o inferno. Ele vai falar isso, os demônios vão entrar na vida dele, ele vai rejeitar as coisas de Deus. Depois ele vai ser um homossexual, um ladrão, um viciado com Zé Pilintra, uma prostituta com espírito de pombagira, todos esses demônios que ele pega lá no terreiro, um Exu caveira, esse que mata, assassino. Aí você não vai saber porque o seu filho é assassino, é ladrão, é bandido, assaltante, prostituta, porque você comprou uma revistinha de pessoas que envolvidas com todos esses demônios e vão botar isso dentro da cabeça do seu filho. Aí depois você vai brigar com Deus, vai brigar com o governador, com o presidente. São os pais que são responsáveis, irmão. Porque por isso que Deus deu autoridade espiritual. Quando você vai orar por uma criança endemoniada, você pede autorização aos pais. Isso é uma orientação que eu aprendi. Porque os pais são autoridades. Se o pai dizer, você não pode orar pelo meu filho, você não vai orar. Porque o pai que tem o discernimento numa criança pequena. Então, a orientação, a responsabilidade é dos pais. Ao voltar da experiência, disse para a morte, eu quero ir para o inferno. Em outros gibis, Maurício de Souza escreve histórias com os títulos e conteúdos bem religiosos e opostos aos ensinos bíblicos. Pacto com o diabo, reencarnação, a bruxa da lua e outros. Então, a finalidade dessa revista é questionada aqui. É distrair ou destruir? Ora, a pergunta que deve ser respondida é, o gibi é escrito para distrair ou destruir as crianças? Sim, destruir valores espirituais ensinados às nossas crianças no lar cristão e nas igrejas. Mas o pastor, eu sou filho de pastor, como o pastor Paulo Pimentel era pastor, comprou essa revistinha para a filha dele, a própria filha achou estranho, irmão. Isso daí. Aí, e quando não tem um discernimento? Sim, destruir os valores espirituais ensinando as nossas crianças no lar cristão e nas igrejas. Basta ver pela história acima, Penadinho no inferno, que o objetivo mínimo é bagunçar a cabeça das crianças com relação à doutrina do destino do homem após a morte. Ou mesmo negar as doutrinas bíblicas que tratam desse tema. Que em cada lar os pais estejam atentos ao que os filhos leem, veem e ouvem. Por isso é importante que desenvolvam valores espirituais familiares, como o culto doméstico diário, e gastem tempo em oração com os filhos. Mais do que nunca, devemos salvar as nossas crianças das corrupções do mundo. Vamos a Gálatas 1:4. Jesus disse, o qual se deu a si mesmo, Jesus, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então, a vontade de Deus é que nossos filhos eles não sejam entregues ao mal, ao pecado. Por isso ele mandou seu filho Jesus, para nos livrar dos pecados deste século mau. Filipenses 2:15. Nós estamos citando aqui, está vendo de novo? As cartas do nosso querido irmão
apóstolo Paulo, né? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Olha lá, ó, o nosso site Sinceros. A Sincera Igreja Manifesta, Centro de Estudo, Religiões, Ordens e Seitas. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Não existe crente falso, crente fingido. Tá? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós temos que ser como astro, a luz do mundo, o sal da terra. Eu estou falando, o Brasil, o mundo está carente de padrão, meu Deus. Isso aqui tem que dar certo, tem que continuar funcionando, irmão. É o padrão da palavra de Deus. Não é o padrão que a maçonaria impôs de sistema religioso hoje. Você vê que Testemunho de Jeová, Batista, Presbiteriano, Metodista, Católico, Espírito, é tudo a mesma coisa. Rapaz, eu quando vi aquele deputado satanista, maçom, espírita, defendendo lá o sacrifício de crianças, o Átila Nunes, dizendo não, que quando o pastor falou lá, ele foi e repreendeu o pastor, que não acontece isso, é porque ele está muito desinformado, ele é um grande mentiroso, porque serve ao pai da mentira. Aí ele elogiou, tá vendo? Mas aqui no Brasil nós temos pastores bons. Olha, um homem que trabalha, faz a obra de Satanás. O Manuel Ferreira é muito bom, o Guilhermino Cunha é um pastor muito bom, o pastor Neemias Mariem, aquele que fez a faculdade metodista, que respondeu no J. Silvestre Pergunta sobre a Bíblia, que era da igreja presbiteriana de Copacabana, já era maçom, tá? E que depois se tornou espírita. Esses aqui são pastores bons, esses nos respeitam, esses, cara... Aí eu digo, quando eu interpreto o vídeo deles, esses caras nunca foram pastor, porque eles são maçons, são satanistas. Você está muito correto em falar que essas pessoas não te incomodam. Mas Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. E o Manuel Ferreira... Aí eu digo, irmãos, você seguindo o Manuel Ferreira, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, esse padrão, irmão, um homem que faz pacto com um cara que diz que ele é o Messias... Você está indo para o inferno porque você quer. É impossível que você seja tão idiota, ignorante, que você não vê que um cara desse está te levando para o inferno. Aí se você for perguntar, o Maurício Souza vai dizer que esses pastores, todos maçons, são maravilhosos, não incomodam eles, respeitam, eles têm tolerância. Não, irmão, nós temos tolerância com o pecador. A gente conversa com ele, ama o pecador para convencê-lo do pecado. Nós não amamos o pecado, nem o pecador na condição de pecador dele. Nós queremos ver um pecador transformado. Então, você está vendo como é o sistema religioso que está aí? É conivente, é omisso, é participante do crime de Satanás aqui na Terra. Então, esse sistema religioso tem que mudar, irmão. É da igreja de Laodiceia, a igreja de Satanás, a igreja falsa de Cristo, de falsos profetas, que não vieram para desfazer a obra de Satanás. Agora, se você for perguntar, esses caras lá que servem a Satanás, quem nós somos, poxa, Pedrosa é doido, Pedrosa é um cara ignorante. Não, irmão, Satanás tem que falar isso da gente, ele é o pai da mentira. Porque se Satanás está te elogiando, meu amigo, tem alguma coisa errada aí, não. Tem alguma coisa errada, você não está fazendo as coisas certas. Vamos ler agora esse último trecho aqui. Ele vai explicar o que são esses personagens aqui do Maurício de Souza. Algumas personagens criados por Maurício de Souza para distração das crianças. Irmãos, textos e as figuras abaixo foram extraídas do site da monica.com.br, www.monica.com.br. Foram extraídos lá do site. E eu sei que o Paulo Pimentel é um cara esperto, ele vai lá, salva essas imagens, que daqui uns dias vão dizer que era mentira, que eles não tinham colocado. Como eu aconselho os irmãos, vocês viram uma coisa interessante no site? Vão lá, salva o site e coloque a data e a hora que vocês tiraram aquilo do site. Eu tenho muita coisa que o Silas Malafaia tirou de lá, ele recebendo um prêmio da ONU. Se você for lá, dizer, ela não está mais. Então vamos ver o que ele fala do penadinho, o próprio Maurício de Souza. É um fantasminha alegre e simpático. Tá vendo? Ele é simpático, não é um bicho que vem com os ferros para te levar para o inferno, né?
Seu nome vem da expressão alma penada. É um fantasma. E a sua atuação no cemitério, ele atua no cemitério, é uma alma penada, é um fantasminha. Faz com que todas as outras assombrações girem em torno dele. Ele é simpático, tá? Ele é amigo, ele é conselheiro, ele é companheiro, confidente. Meu irmão, só faltou aqui dizer, ó, ele está substituindo o lugar de Jesus. Como é que o profeta Isaías descreve lá Jesus em Isaías 56? Ele é conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, não é? Aí ele está descrevendo aqui quase que Jesus, esse penadinho. Às vezes dá uma de fantasma e resolve assustar algum mortal, mas é raro. Tá vendo? Isso são crianças, irmãos, que estão levando esse conceito. Agora imagina você vai ter adulto que cai nesse conto do vigário, imagina as crianças. Vamos ver a alminha. Quem é essa alminha? Descrição do Maurício de Souza. Uma fantasminha bonitinha, nada assustadora, que faria o coração do penadinho bater mais rápido. Ou seja, é uma pessoa que tem as mesmas qualidades aqui do penadinho, essa alminha. Está lá no cemitério, que faz com que todas as assombrações girem em torno dele, que ele é conselheiro, é companheiro, é confidente, é amigo, tá? A alminha também, tá? Ela é companheira do penadinho. Todos no cemitério acham que ela é realmente a namoradinha do penadinho, até que a reencarnação os separe. Olha aqui, irmão, até que a reencarnação os separe. E a morte do ladrão na cruz é tão claro. Ele falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, cara. E as pessoas pegam, o evangelho segundo a luz de Allan Kardec, irmão. Tudo adulterado. Não, que é espiritismo de mesa branca, mesa preta, é tudo do diabo. Se você está lá dentro disso, você está perdendo o seu tempo. Numa mesa preta do candomblé, aquele negócio do diabo, a mesa branca é de Deus. Não é. Já conversei com vários espíritos, tem vários livros, vídeos. Um deles foi o Antônio Bezerra de Menezes. O pai dele foi o fundador do espiritismo aqui no Brasil. Bezerra de Menezes é um demônio que se encarna agora nas pessoas, que se manifesta nas pessoas, esse Bezerra de Menezes. E ele é pastor, ele está lá em Campinas. Tem vários artigos escritos sobre isso. Então aqui nós vimos a alminha, que é a mesma coisa, vive no cemitério. Irmãos, Jesus é a vida. Aqui está ensinando para as crianças que esses personagens são da morte, morrem no cemitério. Onde que vão todos esses macumbeiros que sacrificam crianças, que nem o ex-bruxo tio Chico deu testemunho aqui, onde eu estou aqui na minha casa. No dia 11, nós estamos falando aqui, hoje é dia 15, no dia 11, aqui em casa, tem 4 dias. Ele falou de tudo isso que eles faziam no cemitério. Vários ex-maçons que eles iam lá no cemitério pegar osso para levar para dentro da loja. O pastor da Assembleia de Deus, ex-maçom grau 14, Vanderlei Bibar, contando como ele ia lá no cemitério. Como os pais de santo iam com Fernando Collor lá para pegar pó de pimba, fazer macumba, ir lá para o cemitério comer carne de defunto com esses homens. Antônio Carlos Magalhães. Tudo isso, irmão. Como é que a gente pode ver isso tudo, essa doutrina satânica que sacrifica criança, ensinando isso para criança como uma coisa amiga, uma coisa legal? Aí, alminha. Vamos lá, o Zé Finado. O Zé Finado, quer dizer, é o Zé morto. Gente finado é o morto, né? O Zé morto. Falando aqui de reencarnação. E o ladrão na cruz diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, olha, você vai reencarnar 10 vezes, 50 vezes, 1000 vezes. Você vai para o purgatório, depois você vai para o céu. Falou, não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em Hebreus está dito, ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em Jó também, no Antigo Testamento, falando sobre isso. E o exemplo que Jesus fala do rico e Lázaro, né? Que aí Lázaro pede, olha, avisa o meu povo lá, o rico está lá no inferno, e pede, fala com Lázaro, que estava lá no céu, né? Para ele avisar o meu povo lá, para não vir para o inferno fazer o que eu fiz aqui, não sei o quê. Diz, olha, não tem comunicação, o céu com o inferno. Isso, a Bíblia mostra isso claramente.
Agora o Zé Vampiro, o Zé Vampir, é o mesmo vampiro do cemitério do Penadinho. Quer dizer, a patota toda está ali, os personagens do capeta ali. Foi buscar inspiração nos elegantes vampiros do cinema para sua roupinha de festa e de vez em quando vira um morceguinho e sai por aí assustando todo mundo, fingindo que quer sangue, mas não leva o apetite às últimas consequências. Irmãos, ele foi inspirado nos vampiros do cinema. Eu mostrei aqui a semana passada, falando sobre Halloween, vocês vão ver esses artigos, que lá no... Inclusive, esse bruxo que escreve um montão de revista aí, esse maior vendedor de livros aqui do Brasil, esse Illuminati maçom, Paulo Coelho, eu tenho um livro dele antigo sobre vampirismo, ele explicando como que eles vão, como chupa sangue, como fazem. E nesses vampirismo, na França, ele mostrando o nome daqueles reis que ficavam no castelo, em 1700 e pouco, 1800 e pouco, daquelas dinastias, que sacrificavam assim 150 jovens, outros sacrificavam 80, 90 jovens, todo com esse vampirismo, sacrifício de seres humanos, irmão. E aqui que ele foi lá buscar. Eu vou mostrar aqui, depois que tirar a tela do ar, o livro do William Schnoebelen, aquele que escreveu Maçonaria do Outro Lado da Luz, entrevista com um ex-vampiro. Como ele e a esposa dele, teve uma vez que levaram uma mulher, eles beberam todo o sangue da mulher, que ela foi chocada para o hospital. Aqui no pescoço dela, pegaram a jugular dela e foram tomando sangue, tomando sangue. Ele e a esposa dele. Beberam o sangue quase todo da mulher. Isso não é ficção, não, irmão. Isso é real. Existe esse demônio de vampiro. Matam crianças. Eles matam crianças. Está aqui, eu estou com um livro aqui. Eu vou mostrar para vocês. Do William Schnoebelen, ele tem 190 páginas. Aqui, ó. O William Schnoebelen, do mesmo autor, Maçonaria por Trás da Fachada de Luz. Entrevistado por Stephanie Helf, em Sydney. Entrevista com o ex-vampiro, uma história real, William Schnoebelen, esse que foi ex-maçom, grau 32 nos Estados Unidos, que escreveu esse livro mais vendido no mundo quanto a maçonaria do Outro Lado da Luz. Agora vem um cara falar de vampiro para as crianças. Vou repetir, o menino vampiro do cemitério do Penadinho foi buscar inspiração nos elegantes vampiros do cinema, para sua roupinha de festa, e de vez em quando viram um morceguinho e sai por aí assustando. Morcego, todos sabem que morcego é um animal que chupa sangue. Ele se alimenta de sangue dos gados. Não é? Então, pois é, então esse personagem dele aqui, agora vamos falar do último personagem que ele mostra, que é a Dona Morte. É a morte, como o próprio nome diz. Sempre com seu capuz preto e uma foice na mão, a Dona Morte é um dos personagens mais importantes da história do Penadinho. É ela que se encarrega de trazer os fantasminhas para o cemitério. Olha aqui, irmãos. Quem é que vai lá no cemitério fazer trabalho de macumba, como o ex-bruxo Tio Chico falou aqui, que levava Antônio Carlos Magalhães, como o Fernando Collor, todos esses caras vão lá, estupram mulheres mortas lá, necrofilia, comem carne no cemitério, pegam osso para moer, para fazer pó de pemba, de macumba. Como é que esse pessoal vai para lá? Quem é que vai? Com quem que essas pessoas estão aprendendo, irmão? Aí você fica dando uma revistinha para o seu filho aprender um negócio desse. E isso aqui é uma coisa, isso é um crime, isso é aliciamento de menor para o mundo do... Isso aqui é um crime, o Maurício é um criminoso. Um negócio desse, ele está impondo uma religião satânica na vida das crianças. Ele está induzindo ao erro as crianças, induzindo uma coisa terrível, que é sacrifício de criança. É só ver que nós mostramos a história do vampirismo, tem história do livro do próprio Paulo Coelho, falando lá como que esses vampiros comportam, e aqui tem a história de um servo do Senhor, um ex-vampiro. Então, ele leva essas pessoas para o cemitério, persegue o que estão na sua lista de pessoas que devem passar desta vida para outra. Ou seja, ele está perseguindo as pessoas que devem morrer, que está querendo matar. O diabo vê o quê? Para matar, roubar e destruir.
Jesus é vida, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Mas apesar de sua aparência de um tanto assustadora, ela é sensível, muitas vezes poupa algumas pessoas do seu fim. Ele poupa algumas pessoas do seu fim, como a morte é bonitinha. Irmãos, isso é ensinado para crianças, irmão. Olha aqui o personagem, olha. Ó, a caveira aqui, ó, do Caveira e Osso, da Sociedade Secreta. Isso é coisa para mostrar para crianças. Olha aqui. E mostra como se fosse um personagem legal, uma coisa boa. Viram aqui? Então, eu vou voltar aqui agora para os comentários com os irmãos. Tá? Eu vou mostrar aqui, olha o livro aqui, do Schnoebelen. Tá vendo? Ó. Entrevista com o ex-vampiro. Olha aqui embaixo que está escrito. Uma história real. William Schnoebelen. Ele é autor de vários livros. Aqui, ó. Ó. Eu tenho alguns aqui. A maioria dos livros deles eu tenho. Já li quase todos. Tá? E é meu amigo pessoal. Ele esteve aqui no Brasil. Eu não estou falando de teoria, não. Conheço. Olha aqui. Livros dele. Wicca, de bruxaria. Daquela bruxa, ó. Eu tenho um livro aqui, maçonaria também. Vou te mostrar alguns livros dele que eu tenho aqui. Tem um outro livro dele aqui também, Sangue sobre os Umbrais, do William Schnoebelen, mostrando esse negócio de sacrifício, não é? Muita coisa interessante. Vou mostrar aqui para vocês. Do William Schnoebelen, tem esse livro mais importante, Maçonaria por Trás do Facho de Luz. Esse livro já tirou muita gente da maçonaria, do inferno. O Abimael, ex-maçom grau 33, lá de Colatina, aquele médico, amigo nosso, lá do Espírito Santo, São Gabriel da Palha, que fez aquele debate na RIT, ele saiu da maçonaria depois de ler esse livro e comprovou que aquilo que estava lá em cima, naqueles graus elevados, era tudo bruxaria e era satanismo, né? Aí ele saiu de lá. Esse livro aqui, ó, onde tem aquela escala que eu mostrei aqui, ó, que ele mostra, os 9 desconhecidos daquela sociedade secreta que matou Jesus, ó, desse livro que está lá no site para vocês abaixarem de graça, no sinceros.net, Desvendando as Trevas, mostra que esses 9 judeus desconhecidos, esses que estão aqui, ó, tem Satanás no topo, tem os 7 desconhecidos e os 9 desconhecidos. Os 9 desconhecidos aqui, ó, foram aqueles que mataram Jesus. Da sociedade secreta, esses mesmos da maçonaria. Eles estão acima dos Illuminati, dos Templários, do Ordem dos Templários. São muito mais perigosos do que os Illuminati, essa ordem dos 9 judeus desconhecidos. Aqui, o livro que ele fala sobre a religião de bruxaria nos Estados Unidos chama-se Wicca, né? Que é bruxaria por trás da bruxaria branca, né? Que é William Schnoebelen, do mesmo autor de Maçonaria por Trás da Luz. Aqui atrás tem uma observação. Conheça os reais conceitos por trás da novela Eterna Magia. A TV Globo tentou impedir o lançamento desse livro na época, porque aquela televisão que estava mostrando é justamente essa bruxaria, irmão. Aí envolve sacrifício de criança, por isso que eles sacrificam e não pune ninguém aqui, ó. Aquela novela que tinha. Era para implantar essa religião aqui no Brasil. Ó, da Eterna Magia, aquela novela, lembra? Que teve aí de bruxaria. Ó, são esses de Halloween que vão para o cemitério, matam crianças. Isso que a gente tem denunciado, porque Jesus veio para desfazer essas obras. Aí ele explica várias coisas aqui no livro, dos rituais, todo aqui, ó. Tem muita coisa aqui nesse livro, sobre tudo isso que a gente falou, de bruxaria, satanismo, passar os seus filhos pelo fogo, né? Ele conta tudo. É muito, muito bom esse livro. Fala sobre o uso de drogas nesse sacrifício, na página 75. Ó. Não é só o kit do diabo é completo. Quando você vai para esses rituais, você faz também uso de drogas, um montão de coisas. Aqui, deixa eu ver aqui.
página 75. Ó. As bruxas e as drogas. Olha aqui para você ver. O kit do diabo é completo, meu irmão. Ah, a bruxa, o Maurício de Souza está ensinando ali das bruxinhas nos cemitérios. Aí depois seu filho vira drogado, aí a culpa do governador, é do prefeito, é do presidente da república. É culpa dos pais, que não instruíram as crianças no caminho que devesse andar. E essas pessoas que não têm um mínimo de amor às crianças. Olha aqui. Isso, pena que não dá tempo para a gente ler tudo isso, mas isso é para incentivar os irmãos a pesquisarem. As pessoas que estão lá dentro do espiritismo, da macumba, do satanismo, da maçonaria. Olha isso aqui, o que é que vocês estão querendo para os filhos de vocês? Olha que é isso que vocês querem para o filho de vocês? Depois que está drogado, você vai dizer que é culpa do governo, que não sei o quê. É você mesmo, pai. É você, mãe, que não soube orientar o seu filho. Nunca leve seu filho para um terreiro. Ah, mas vai lá, só vai ser uma prece, o cara só vai bater um ramo lá nele, vai enfiar só uma agulha. É entrada de demônios, é abertura de demônios. Não aceite isso nunca. E se foi lá, vão orar, vão repreender, vão fazer todas as coisas. As mesmas marcas, o que ele diz aqui, as marcas de Satanás, olha aqui, ó, estão por todas a parte da bruxaria de Wicca, ó. Todos aqueles símbolos que eles usam. Tudo. A pessoa, não, isso é bruxaria de mesa branca, de mesa preta. É tudo capeta, irmão. Não tem diferença isso aqui, não. Esse aqui, livro é muito bom. Se os irmãos puderem comprar, ó, isso é raro encontrar isso aqui no Brasil, viu? A editora é Propósito Eterno. www.propósitoeterno.com.br. É com máxima alegria que eu divulgo isso aqui, irmão. Isso é raro ter aqui no Brasil uma empresa, porque o que tem por aí que a gente vê é só porcaria, só livro para ganhar dinheiro. Esses livros aqui, estes vieram para desfazer a obra de Satanás. Esses aqui são livros que ajudam você a cumprir o ministério de Jesus. Jesus não veio para fazer sociedade com isso, não. Tá? Propósito Eterno. Eu te mostrei aqui o que ele fez na maçonaria do outro lado da luz. Ele entende tanto do assunto. Olha o título do livro dele aqui, ó. Lúcifer Destronado. É um homem que conhece muito de toda essa sujeira aqui, o William Schnoebelen. Ele esteve aqui no Brasil com a gente. Vou até ver se eu consigo achar aqui para os irmãos. Deixa eu ver aqui. Eu tenho várias... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Só ver. Então, irmãos, isso que nós estamos falando não é brincadeira, não, irmão. É coisa muito séria. Cuida com teus filhos que você está botando para ele ler e procure estar mais informado sobre tudo isso que ele está fazendo, né? Eu vou colocar aqui para você na tela, eu vou compartilhar aqui na tela. Ó. Olha aqui. Vou mostrar aqui, vou ampliar, ver se está aparecendo aí agora. Vamos ver, algumas fotos, quando William Schnoebelen veio aqui no Brasil e nós estivemos juntos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui, ó. Olha aqui, irmãos. William, olha aqui. Vamos ver a foto aqui. Estou compartilhando aqui a foto do William Schnoebelen, que eu estou falando daquilo que eu conheço, irmãos. Tá vendo aqui, ó? Ó, o William Schnoebelen, barba bem branquinha, eu e a irmã Mary Schultz, aquela mulher que escrevia contra a maçonaria, contra o catolicismo, principalmente contra o catolicismo. Ela é tradutora e escritora, a irmã, ela escrevia para a Igreja Universal, a Universal botou ela para fora. Isso foi no dia 28 de julho de 2007. Ele fez 15 dias de trabalho aqui, que ele veio aqui para Magé, aqui no interior do Rio,
lá na Igreja Batista Central do Pastor Elias, uma igreja grande lá, e ele convidou, ele falou, mas eu estou estranhando que eu convidei o Silas Malafaia e o Ezequiel Teixeira, que são meus grandes amigos, e eles não vieram aqui. Eu falei, toma o DVD aqui do Saad, que gravei lá na minha casa, mostrando porque eles são maçons. Por isso que eles não vieram. Ó. Eu, o William Schnoebelen e a irmã Mary Schultz. Quer ver? Tem mais fotos aqui. Nós estávamos lá dentro da biblioteca de um colégio, tá? Olha aqui. Eu estava mostrando para ele, no meu notebook, como que estava a igreja aqui envolvida com maçonaria e satanismo, mostrando o DVD do Saad para ele. Ó. Nós estávamos dentro da biblioteca de um CIEPS lá, ó, e mostrando aqui tudo para ele, como estava aqui o Brasil. A Mary Schultz, eu, o William Schnoebelen. Irmão, então nós temos conhecimento de causa, nós sabemos do que nós estamos falando. Aqui no Brasil, um dos maiores bruxos foi o ex-bruxo Tio Chico, que participou, que teve coragem de falar. Nos Estados Unidos, esse também foi maçom, grau 32, o ex-bruxo Tio Chico também foi maçom, grau 32. Então tem gente pra caramba envolvida com isso, mas poucos têm coragem de falar, porque a retaliação com eles é muito grande. Então os livros que nós estamos mostrando aqui é do William Schnoebelen. Nós não estamos indicando aqui, ó. Você vai ver esse aqui, ó, Lúcifer Destronado. Esse livro é muito bom, irmão. Mas é difícil, as editoras evangélicas não vendem isso, porque elas estão comunadas com a maçonaria, elas estão participando lá com Satanás. Aí não pode, Lúcifer não pode ser destronado. Ele está lá nessas religiões, ó. É isso que nós estamos mostrando, gente. Nós temos que levantar uma nova igreja. Essa igreja de Laodiceia nós estamos vomitando todo dia. Não serve para nada, não ajuda nada o Brasil. Empata o evangelho, suja o nome de Jesus, é igreja paganizada. Então nós temos que levantar urgente uma igreja de Cristo, voltar à tradição. Olha aqui, Vica, ele falando, William Schnoebelen. Compre esses livros se vocês puderem, irmão. Leem. E agora eu quero mostrar um outro aqui, do irmão Enoque Lima. Esse que foi colocado preso e sofreu risco de vida, né, de morte. O Manuel Ferreira mandou prender porque ele denunciou o pacto que ele tinha feito com o reverendo Moon. É um absurdo, ele não mandou o Manuel Ferreira fazer pacto com o reverendo Moon, ele só denunciou. Ao reverendo Moon, ó, foi lá e mandou prender. Ele aqui mostra como essas revistas, os personagens, todos, irmãos, como estão todos envolvidos. Ele é um jornalista, a mensagem subliminar de levar a tua criança. Ele põe vários desenhos no livro, é muito bom, do Enoque, irmão. Compre o livro, porque vai fazer bem, não é para o Enoque, não, é para você, para a sua família, para os seus filhos. Os pais que amam seus filhos têm que ler isso daqui, irmão. Ele mostra todos os desenhos, como desde todos os personagens, ele vai contando aqui vários detalhes, como esses personagens de televisão, de games, propaganda subliminar de todo lugar. A história do Walt Disney, o cinema Disney admite ter encontrado mensagem subliminar e recolhe 3,4 milhões de fitas de vídeo nos Estados Unidos. Porque são evidentes. A fonte Patrícia Décia, Folha de São Paulo, 15/1/9, mostrando também George Bush versus mensagem subliminar. O desenho Bob Esponja foi acusado por jornal americano de ser gay, o personagem. Será que ele é? Aí vai mostrando todas essas coisas aqui. O Segredo da Consciência, prova da existência de mensagens subliminares. Ele vai mostrando aqui um documentário, esse livro, né? A influência da mídia, imagens e conteúdo subliminar. Então ele mostra um montão de coisas. A sacrifício de criança, a televisão e o mapeamento estatístico da ONU. A ONU é a entidade que está ligada, aí você vê. Ele é da FUNCEF, o Maurício de Souza. É o mesmo maçom Renato Aragão, também é da FUNCEF. Esses homens participam, sacrifícios humanos, olha aqui, análise bíblica na TV. Ó, ele mostra aqui também, irmão. Então são essas coisas ocultistas. Tem muito assunto, não dá para a gente falar tudo isso num programa só, né?
o sacrifício a Moloque, né? Esse deus, o Moleque, ou Moloque. Thundercats, ele mostrando aqui, ó, múmias vivas, vários personagens. Yami e Yugi, eu nem conheço isso. Olho do Milênio, Enigmas do Milênio, Anel do Milênio. Você vê todos os símbolos satânicos relacionados com satanismo e maçonaria. Isso tudo você está vendo nos jogos de criança, nos jogos infantis aí. Você, às vezes, não participa, mas isso está entrando nos seus filhos. Ó, todos esses símbolos, e eles vão pregando isso daí, tá vendo? A cruz do milênio, a chave do milênio, a balança do milênio, o cajado do milênio, o colar do milênio, e vai por aí muitas coisas, a carta do mago negro, ó. Nós temos que tomar muito cuidado com o que as nossas crianças estão lendo e estão vendo, né? E a gente tem que saber administrar sobre essas coisas. Mensagens ocultas sobre o Pokémon. Pokémon, agora, inclusive, nessa semana, o McDonald's está distribuindo lá como brinde o Pokémon. Distribuindo não, você compra, né? R$10 um bonequinho daquele. Pokémon são demônios de bolso, a tradução, né? E aí vai mostrando que tem verdades ocultas sobre a Xuxa, os filmes dela, etc. Vai um montão de coisas, né? Tem muita coisa pornográfica, né? Então, isso daqui eu só estou mostrando mais um adendo, não dá para esgotar o assunto, mas são as coisas que eu poderia mostrar para os irmãos hoje, né? Mas lembrando como que eles fazem criminosamente essas coisas, irmão, para as crianças. E os pais hoje são muito ocupados, são ligados à preguiça, não querem amar os seus filhos. Isso é amor. Você parar, você ir lá e olhar o que está acontecendo que seus filhos estão lendo. Então nós estamos fazendo esse trabalho de amor para os familiares saberem o que está acontecendo com seus filhos. Está chegando o nosso tempo. O final nós vamos encerrar por aqui, né, irmãos? E eu gostaria de agradecer a atenção dos irmãos e pedir que Deus continue nos abençoando e abençoe esse trabalho e que as pessoas saibam examinar tudo e reter o que é bom. É muito difícil, às vezes, chegar para uma criança e falar assim, olha, você não pode ler isso. Mas você, com sabedoria, coloca uma outra revista, coloca uma outra atividade, procura ler com ela, ou fazer um culto doméstico, ou alguns ensinos, né? Está aqui conosco o irmão Marcelo. Marcelo, você queria falar alguma coisa sobre isso? A paz, doutor Pedraza. A paz, meu irmão. Isso aí é uma parte do que eu também já tinha visto já, tem outros desenhos também que eles colocam, né? Se o senhor conhece, tem aquele Back Cardigans também, cheio de mensagem subliminar. Então, uma poluição que as crianças acabam ficando sem, né? Se os pais não tiverem de olho, né? Para tentar administrar, né? Como o senhor falou, o culto doméstico, ensinar a criança, acaba se alimentando com essas coisas que não traz fruto algum. Então, essa é a nossa observação, que depois os pais não vão reclamar mais tarde e dizer, meu filho está lá no cemitério comendo defunto, meu filho está lá no cemitério, meu filho é um homossexual, meu filho está viciado em bebidas, em drogas. Esse negócio, esse espiritismo, irmão, não leve, e só tem um remédio contra ele, chama-se Jesus Cristo. Se você pegar um endemoniado, uma pessoa que está lá com pombagira, com um Exu caveira, com um Exu não sei o quê, com um Lúcifer incorporado lá, você pode chamar em nome de São Paulo, foi um dos maiores homens depois de Cristo, não resolve. Em nome do profeta Isaías, em nome do profeta Jeremias, são todos homens de Deus, mas são homens. Não vai acontecer nada. Em nome de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Ajuda, Nossa Senhora do Sossego, do não sei o quê, todos esses nomes, São Jorge, Santo Antônio, não resolve. Os demônios saem, porque aquilo faz parte daquele mundo espiritual deles. Agora, se você falar em nome de Jesus, é o único nome, irmão. Agora, raciocine.
nossos telespectadores. Por que você vai invocar outro Deus se os outros deuses não funcionam? Eu cito sempre como exemplo, o Bispo Macedo está lá na maçonaria, usa lá, tem Deus Sol, On Osíris, tem a Deus Lua, que tem 108 nomes, só num livro de economia, mas tem muito mais nome para essa deusa, essa mulher que está no dinheiro, Estado da Liberdade. E as pessoas participam disso e não funciona. Então você só tem um Deus que é Jesus, que ele te salva, te liberta, te cura. Ele pode libertar o homossexual, ele pode libertar o drogado, o bêbado, a prostituta, o ladrão, o assassino, o traficante. Ele pode libertar. São espíritos que estão habitando dentro de você, irmãos. São espíritos do mundo que um dia o seu pai, sua mãe, seu avô indevidamente levou você irresponsavelmente num desses lugares. São pais que não amam seus filhos, que fazem um negócio desse. Aí depois fica a pessoa cheia de demônio, a vida toda destruída, aí vai para a cadeia, vai preso, suicida. Aí a pessoa, mas essa ele tinha que passar por esse karma, essa reencarnação. Não, não tem nada, isso é o diabo que explica assim, meu irmão. Ele veio para ter vida, e ter vida em abundância. E além disso vai para o inferno, vai peinar eternamente, vai sofrer aqui e vai sofrer no inferno. Então nós falamos isso por amor, por amor. O pai, você que ama os seus filhos, instrui ele no caminho que deve andar, porque é sua obrigação. Eu não sei se tem mais alguém aqui que gostaria de falar alguma coisa, só para a gente encerrar. Nosso tempo está no limite. O Felipe, não sei se está aí, a Fernanda, o Lucas, o Akel. Eu queria falar que às vezes os pais levam nesses lugares porque também não tem conhecimento da palavra de Deus, né? Correto. E por isso nós estamos falando aqui por amor, viu, Fernanda? Por isso nós estamos corrigindo aqui. Não, porque Sim. Lá tem um pai de santo que é bonzinho, ele é homossexual, ele é gay, ele é lindo, é maravilhoso. Aí a sua criança aprendeu lá que no cemitério é um lugar bom, que o apenadinho é um cara legal, que o inferno é um negócio legal. As crianças desde cedo, eles vão querer procurar um inferno, vestir de preto. Você já viu quantos jovens que se vestem de preto? Pela rua, cheios de piercing, drogados. Isso é demônio, gente. Aquilo não é moda, não. Pode falar, Fernanda. Não, era só isso mesmo. Então o que nós temos que fazer? Pregar para essas pessoas, não é? Sim. Pregar a verdade que nós estamos fazendo aqui. Não fique com raiva da gente, não. Nós estamos perdendo tempo aqui, quase de noite, meia-noite, porque por amor ao seu filho. Se ele está cheio de demônio, tudo isso, tem um jeito ainda. Se errou, errou feio. Mas você pode consertar, pedir perdão a Deus, consertar a sua vida, põe a mão sobre o seu filho, ore com ele em nome de Jesus, não desista. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 ano, 2 anos, 10 anos, o tempo que for necessário. Mas ele vai ser liberto. Vai ser liberto. Ore, leia, estuda a palavra, pede em nome de Jesus. É o único Deus que resolve, que põe qualquer demônio, qualquer pombagira, qualquer espírito de homossexualidade, de roubo. Ele é liberto. Você não vê, tanto o ex-bruxo que esteve aqui há 4 dias, participou de tudo. O William Schnoblin foi vampiro, foi maçom, foi um montão de coisa, bruxo. Deus libertou e ele fez um trabalho que mudou a história do mundo inteiro. Eu vou pedir o Marcelo. Marcelo, você pode fazer uma oração para a gente, encerrando esse programa, agradecendo a Deus e abençoando as pessoas que vão assistir esses programas, não é? E o que nós queremos, quanto ao Maurício, que ele não fique com raiva de nós, não, que ele entende que isso é verdade. Se ele ama as crianças brasileiras, ele pode corrigir isso. Ele fez um trabalho bonito, que foi mostrando os cadeirantes, as crianças cadeirantes, como tem que tratar o cadeirante. É isso. Isso é uma coisa boa, nós temos que reconhecer isso que ele fez. Agora, Maurício, tira esses personagens, coloca uns personagens como Jesus. Jesus foi um personagem que nunca matou ninguém, é o único personagem que pode botar todos esses demônios para fora, é Jesus Cristo. Se você já fez isso, se foi intencional ou por desconhecimento, Maurício de Souza, é uma sugestão de uma pessoa que é o bem das crianças do Brasil. Tira esses personagens, isso é coisa horrível. Vampirismo existe, isso não é brincadeira, não. Isso é coisa do diabo, o inferno existe. E a palavra de Deus mostra que o inferno é coisa terrível, tem fogo e enxofre que nunca se cessa. Não é mulherzinha bonitinha lá, rebolando lá, não. Né?
É fogo, enxofre, é clamor, é muito sofrimento, sofrimento eterno. E nós não queremos isso para ninguém, muito menos para as crianças do Brasil e do mundo. Irmão, então, ore, Marcelo, agradecendo a gente esse trabalho. Agradecendo a Deus esse trabalho que Ele nos permitiu fazer e que possa abençoar muitas vidas e muitas crianças no Brasil. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus,